Bom dia, boa tarde a todos e todos. Trago aqui um exemplo que vai levar a gente para todos os passos da regressão linear e correlação. Então, o primeiro passo é dados. Dados em que a gente tem variáveis que achamos ou pressupomos que por alguma razão apresentariam uma correlação interessante. Então, aqui são dados sobre diferentes pueblos no sudoeste americano que estão com as datas que foram registrados, a população, o número de quartos, a área da aldeia e a área com telhado. Então, aqui, uma coisa que é interesse a arqueólogos, então, esses dados etnográficos ou de censo desses pueblos poderia trazer é a questão: será que os quartos e o número de quartos que existe varia em função da população nesses sítios atuais, nas comunidades atuais? Então, para isso, a gente pode explorar a relação entre população e número de quartos. Ou seja, criar um diagrama de dispersão que ajuda a gente a pensar: será que existe algo acontecendo aqui? Será que eu tenho uma nuvem meio ovalada nos meus dados? E olhando aqui, ó, meus dados estão fazendo... Isso é uma nuvem meia ovalada. Então, parece que talvez existe aqui uma relação entre população e quartos que eu quero explorar com mais detalhe. Então, a regressão linear, para nos dar os valores, é feito no past aqui ou em outro programa de estatística e logo traz o gráfico que tem a linha reta atravessando e tem os valores do declive e do lugar que a linha atravessa o eixo Y. Então, aqui o declive está escrito como slope e a intercepção do eixo Y como intercept. Tem esses dois nomes. Então, a partir dessa visualização, já podemos escrever a fórmula para essa linha. Ou seja, y igual a 0,40825x mais 44,159. Então, com isso, a gente começamos a perguntar: quanto da variação está sendo explicada aqui? Isso está atravessando nossos dados, mas não vai explicar tudo, porque eu tenho dados que estão fora da linha. Então, a variação explicada, ou R quadrado, aparece no menu de estatísticas. Statistics. Então, a gente visualiza aqui o nosso valor R quadrado igual 0,76442. Então, a proporção da variação no número de quartos explicada pela população é 0,764. Ou eu posso transformar isso em uma porcentagem, que seria 76,4%
da variação no número de quartos está explicado pela população. Agora, essa explicação, será que é algo forte? Será que a gente tem algo realmente intenso aqui? Então, intensidade, se a coisa está forte, está relacionado a R, a coeficiente de correlação. Então, aqui nós visualizamos o R. E o R aqui está igual a 0,87431. Então, nossa indicação de direção e intensidade está sem sinal negativo. Então, é uma relação de correlação positiva e está forte. Tem uma certa intensidade nessa relação. Quartos variam com população. Agora, qual a probabilidade? Qual a probabilidade dessa relação tão forte quanto nós temos nesse espaço amostral? E isso aqui está representado nos valores de T e probabilidade. Ou seja, aqui, o nosso T está igual a 8,639 e a probabilidade está com essa E menos 0,8. Ou seja, aquela indicação que eu preciso mudar a vírgula vários lugares. Então, se eu for fazer isso, eu fico com P igual a 0,7011195. Então, esse é um P bastante pequenininho. Então, P's bastante pequenininho, muitas vezes a gente vai representar P menor que. Daí a gente se contenta com talvez uns 5, 6 zeros e um 1. Porque aqui a gente já chegamos em menos que 1 chance e 1 milhão que a amostragem aleatória poderia produzir essa relação tão forte entre a variável população e a variável número de quartos. E se vamos apresentar para o nosso público leitor, nós gostamos de ter gráficos lindos. Então, um diagrama de dispersão em que está indicada aqui em azul, a minha caneta não está em azul, em azul, essa 95% regression, ou seja, 95% de confiança dessa direcionalidade dessa linha reta. Então, é tipo a linha reta mais provável para ter para essa população e os espaços que poderiam ser ocupados por linhas retas que descrevem a relação entre as duas variáveis. E com isso, nós estamos apresentando essa relação. Agora, a relação não esteja perfeita. Quase nunca temos uma correlação perfeita. Então, existe coisas que não estão representadas. Mas antes disso, a gente já podemos fazer um sumário para depois pensar o que não está representado, onde está não representado. Então, aqui, o que
podemos dizer sobre a relação entre população e quartos nos pueblos? A gente podemos falar que a população está correlacionada com um número de quartos nos pueblos, explicando 76% da variação no número de quartos. Ou a população explica 76% da variação no número de quartos. E essa é uma correlação forte. A correlação forte e muito significante. Ou a gente pode dizer, temos muita confiança que tem uma relação forte. Ou seja, estamos articulando em palavras esses valores que estão aqui. E a gente também, quando a gente trata dessa relação que explica a variação, a gente temos os valores aqui de A e de B para escrever a fórmula dessa linha. Então, com isso, nós estamos podendo representar a relação que observamos nos dados de tipo censo dos pueblos do sudoeste americano que estão apresentados aqui, e estamos projetando que essa amostra representa uma relação maior no nível da população em termos da variação entre população e quartos. Ou eu deveria dizer, representar algo no nível do universo de dados que representa relação entre população e quartos. Porque eu estava usando população para duas coisas diferentes. Mas esse sumário a apresentar vai ser equação da linha. Se você quiser falar sobre porcento da variação explicada, R quadrado, e depois, obrigatoriamente, esses valores da correlação, R igual, T igual, P menor que. Isso fica em parênteses no final, mas isso é o que justifica você dizer que tem uma forte correlação. Mas a gente poderia ir além disso e pensar, olha, obviamente não é só população responsável matematicamente para a variação no número de quartos. Nós temos variações em número de quartos, tanto para maior quanto para menor, que ainda pode ser uma interessante linha de exploração sobre os dados, e isso a gente veja nos resíduos. Ou seja, no menu dos resíduos, a gente tem os quartos. E junto à população, os quartos que observamos pode ser comparada com a linha, a equação da linha, e com essa comparação da equação da linha, chegue os resíduos. Então, aqui, onde a população tinha 1.470 indivíduos, e observaram 804 quartos,
a linha, essa regressão linear, prevê 645 quartos. Ou seja, foram observados 158 quartos a mais do que a nossa fórmula prevê. Então, nessa ideia de explicação e responsabilidade de alguma variável para variação em outras variáveis, pode ser tratado utilizando esses resíduos como novo variável, porque são aquela variação não explicada pela população. E também podemos comparar isso e olhar nisso graficamente, porque às vezes só ver aqueles números a gente não estamos realmente com noção de qual outra variável poderia estar influenciando o número de quartos. E nisso a gente tem como fazer um gráfico, plot, dos resíduos, residuals. E nesse gráfico de pontos aqui, é possível colocar isso, labels, ou seja, legendas. E essas legendas demonstram os nomes dos pueblos em que você tem resíduos para cima ou para baixo. Ou seja, aqui pode começar a pensar sobre outras linhas de variação e comparar os resíduos com uma outra variável para tentar explicar matematicamente. Isso não é uma explicação cultural, social ainda, não. É uma explicação matemática para a variação observada.